Alô, bom dia. Vamos entrar agora no tópico que trata sobre a relação entre risco e retorno. E na nossa primeira aula dentro desse tópico, nós vamos discutir sobre as métricas que estão associadas a essa relação. Métricas tanto de risco como métricas associadas ao retorno. Bom, iniciando então com a métrica associada ao retorno, nós vamos tratar apresentando exemplo. Existem outras métricas, que essa aqui que nós estamos colocando é o cálculo do retorno discreto. Vamos supor que você tem que um determinado ativo, por exemplo, o preço de uma ação, em uma data, no fechamento de hoje, vamos supor que hoje o fechamento é T. E que hoje ele fechou a 22. E vamos supor que na data de ontem, então o preço do ativo, S está simbolizando o preço do ativo, a data de ontem, T menos 1. E na data de ontem, ele fechou a 20. E que de ontem para hoje, o ativo pagou dividendos por ação de 50 centavos. Pagou 50 centavos de dividendo por ação. Bom, a pergunta é: qual o retorno do investimento nesse período? Tá? Quando eu digo que aqui a data T hoje e T menos 1 ontem, você poderia imaginar que seriam, por exemplo, preços de fechamento de mês. Então, o preço em T, fechamento deste mês, contra o preço de fechamento do mês anterior. Quem é o retorno, então? É a variação de preço, S em T menos S em T menos 1, mais o dividendo pago, se houve dividendo. Se não houve dividendo, aqui seria zero. Então, o retorno seria ST menos 1 dividido pelo preço de ontem. Então, com os dados desse exemplo, tá? ST 22 menos 20. Então, o retorno com meio de dividendo, o retorno total foi de 2,5 em cima de uma posição inicial de 20. Então, com isso, você teve um retorno nesse período de 12,5%. O retorno é calculado dessa maneira, seja ele diário, seja ele mensal, seja ele anual. Evidentemente, esse retorno, eu tenho mecanismos, né, de converter um retorno diário para um retorno mensal, para um retorno anual. E eu utilizaria a capitalização desse retorno, capitalizaria ele de maneira composta, né? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui eu obtive o retorno em T, tá? Então, supondo que eu tivesse R em T menos 1, seria igual a quem? A S em T menos 1 menos S em T menos 2 dividido por S em T menos 2. E se tivesse dividendo, eu colocaria aqui o dividendo. A gente vai simplificar mais à frente. Então vamos imaginar que não tem dividendo, só para simplificar. Bom, e aí eu teria calculado o retorno em T e o retorno em T menos 1. Certo? E quem seria o retorno composto nesses dois períodos?
certo? O retorno acumulado. O retorno acumulado seria igual a 1 mais o retorno em T multiplicado por 1 mais o retorno em T menos 1, tudo isso menos 1. E aí eu teria o retorno acumulado. Nós não vamos precisar acumular retorno aqui, isso é só para vocês tomarem conhecimento de que, uma vez que eu calculo o retorno em cada período dessa maneira, eu poderia acumular o retorno usando essa expressão. Se eu tivesse mais de uma data, eu faria essa multiplicação 1 mais RT, 1 mais RT menos 1, 1 mais RT menos 2, e assim sucessivamente. Ao final, subtrairia uma unidade, e aí eu teria o retorno acumulado desde a data T-2 até a data T. Bom, como eu disse a vocês, eu não tenho uma única maneira de calcular o retorno. Eu posso calcular também o retorno com a capitalização contínua. Nós não vamos, nesse curso, trabalhar com a capitalização contínua, mas isso é para vocês saberem que uma outra maneira de calcular retorno seria usando o cálculo do logaritmo neperiano, tá? Da variação de preço. Desculpa, 1 mais a variação de preço, que, em outras palavras, é ST dividido por ST menos 1, aplicando essa expressão. Voltando para o exemplo anterior, tá? No exemplo anterior, eu teria 20 aqui, tá? O preço na data anterior, tá? Então esse aqui é o preço S em T menos 1 igual a 20. E S em T, no exercício anterior, 22. Então, note que o valor do retorno calculado na capitalização contínua, ele é um pouco diferente do retorno calculado aqui com essa capitalização geométrica. 12,5%, 11,78% com a capitalização contínua. Se as variações de preço forem muito pequenas, a capitalização contínua o retorno calculado com a capitalização contínua tende a se aproximar do retorno com a capitalização geométrica ali, ou aquele cálculo discretizado do retorno. No nosso curso, nós vamos trabalhar com essa capitalização geométrica. Então, sempre que a gente falar de retorno, eu estou falando aqui da variação de preço calculado dessa forma, ou de maneira equivalente, você pode dizer que R em T S é a mesma coisa, tá? S em T dividido por S em T menos 1 menos 1. Ok? Se eu tiver dividendo, né? Vou colocar o dividendo aqui. É a mesma coisa, tá? Dessa expressão. Bom, então apresentamos o retorno para vocês. Vamos imaginar agora que eu peguei duas empresas, peguei os preços das ações das duas empresas e fiz isso para vários intervalos de tempo, tá? Para vários intervalos de tempo. Aqui nós temos o tempo. E plotei um gráfico aqui para vocês. Sendo que a Usiminas, os retornos, olha aqui, ó, os retornos das ações da Usiminas são apresentados em azul. Aqui são variações negativas de preço, tá? Retorno negativo. E em vermelho, os retornos da Petrobras.
Novamente, isso aqui não são preços, são retornos. Se você olhar para essa figura, na sua opinião, quais retornos apresentariam mais riscos? Bom, noção de risco, aqui a gente está associando a dispersão, ok? Então, a gente percebe que visualmente os retornos aqui em vermelho parecem estar mais dispersos do que os retornos em azul. Então, a gente diz que as ações da Petrobras, nesse período, teriam mais riscos do que as ações da Usiminas. Tem mais variabilidade. Os retornos variam mais. Tem mais variabilidade, tem mais dispersão. A dispersão dos retornos financeiros, ela não é constante ao longo do tempo. Ela muda. A dispersão muda. Então, momentos com uma dispersão menor, momentos com a dispersão aumentando, momentos com a dispersão maior, momentos com uma dispersão equivalente a essa segunda aqui. Então, se eu tivesse aqui 3 momentos no tempo, né? Momento 1, momento 2, momento 3 e momento 4, eu diria que o momento 3 foi um momento de maior, mercado financeiro gosta de usar a expressão volatilidade, ou maior risco, ou maior dispersão dos retornos financeiros. Tá? Ou você pode dizer que você tem maior volatilidade, maior risco, maior dispersão dos retornos financeiros. Então, e você nota que o risco muda ao longo do tempo. Então, aqui foi um período que a gente diz um período mais volátil. Vamos lembrar um pouquinho de estatística. Se eu tenho vários dados de retornos financeiros, eu poderia calcular a média desses retornos. Então, a média seria o quê? Somar todos os retornos, dividir pelo número de observações. Se eu dividisse pelo número de observações, eu teria a média dos retornos. Quem é a variância dos retornos? É o somatório dos desvios quadráticos em relação à média. Aqui é o retorno médio. Calculei a média. Trouxe para cá a média. Peguei cada observação e vi como cada observação está se distanciando da média. Elevei ao quadrado para que as distâncias positivas e as distâncias negativas tenham o mesmo sinal. Eu elevo ao quadrado para somar distâncias. Se eu não elevasse ao quadrado, as distâncias positivas se anulariam com as distâncias negativas. Então eu elevo ao quadrado para ter tudo positivo. As distâncias ficam com sinal positivo, e aí eu somo essas distâncias e tiro a média, e aí eu tenho aquilo que é conhecido como variância dos retornos, que é uma medida de risco, é uma métrica de risco. E a gente aprendeu que a raiz quadrada da variância é o desvio padrão dos retornos. Então eu tenho o desvio padrão dos retornos. Esse desvio padrão dos retornos, ele é o que o mercado costuma associar a volatilidade, embora existam outras maneiras de cálculo que vão além desse curso, mas que a gente vai trabalhar com a noção de volatilidade ou volatilidade ingênua, ou medida ingênua da volatilidade, é a medida do desvio padrão. Então o desvio padrão, ele é uma medida ingênua da volatilidade dos dados financeiros. Então é uma forma de medir o nível de risco, é calcular o desvio padrão. E eu posso calcular também o seguinte: eu estava trabalhando só com um ativo, mas se eu tiver 2 ativos, a gente já aprendeu em estatística o conceito de
correlação. Então eu posso calcular como que dois ativos, as ações da Petrobras, no exemplo anterior, as ações das Usiminas, como é que eles se comportam de maneira... como é que é o comportamento conjunto deles. O que eu faço? Esse E aqui significa a esperança matemática, né? Olha aqui, ó. Ele é a esperança matemática. Então, se eu somo e divido pela quantidade de observações, né, os desvios de uma ação da Petrobras, de um retorno da Petrobras, e os desvios da Usiminas em relação à sua média, o desvio da ação, do retorno da Usiminas em relação à média, e o desvio da ação da Petrobras em relação à média. Veja bem, se quando uma ação subir, a outra ação subir também, multiplicação, positivo com positivo, igual a positivo. Se quando o preço de uma ação cair, a outra cair também, multiplicação de resultado negativo com negativo, igual a positivo. Então eu somo. Por outro lado, se uma ação sobe e a outra cai, positivo com negativo, então eles estão aqui com uma correlação negativa. Se uma cai, a outra sobe, eles têm uma correlação negativa. Ora, se eu vou somando esses produtos e tirando a média, se ocorre esse tipo de comportamento de maneira sistemática entre as duas ações, a correlação delas vai se somando de maneira positiva e eu vou ter uma correlação positiva. Vamos lembrar que a correlação ela varia de menos 1 a 1. Se eles fossem a mais 1, se fossem perfeitamente correlacionados os dois ativos, e que sempre acontecesse isso aqui, quando um sobe e o outro sobe também, esse número aqui tenderia para... o resultado dessa expressão tenderia para mais 1. E aí a gente diria que os ativos são perfeitamente correlacionados. Se isso aqui acontecesse sempre, quando um sobe o outro cai, quando um cai o outro sobe, se acontecesse sempre, eu teria uma correlação perfeitamente negativamente, uma correlação perfeita e negativa entre os dois ativos. Certo? Então esse é o conceito de correlação entre dois ativos. Quando a gente fala de correlação, a gente fala de correlação aos pares. Então, olha só, falamos do cálculo do retorno, da composição do retorno ao longo do tempo, apresentamos mais de uma métrica de cálculo de retorno, dissemos que vamos trabalhar aqui com os retornos calculados de maneira geométrica, apresentamos a noção de variância, o desvio padrão, duas métricas de risco, e apresentamos o conceito de correlação. Certo? Correlação. E, associado ao conceito de correlação, o numerador dessa expressão é chamado de covariância entre os dois ativos. Ó. O numerador da expressão é a covariância. Então, a correlação ela é uma padronização da covariância. Então, a covariância é dividida pelo desvio padrão do ativo e multiplicado pelo desvio padrão do outro ativo. Essa divisão me dá a correlação, ou seja, a correlação é uma medida padronizada do relacionamento entre as duas variáveis, e a covariância é a medida absoluta dessa variação conjunta entre dois ativos. Então, olha, discutimos métrica de retorno, métrica de risco e métrica de covariação entre dois ativos. Vamos para alguns exemplos. Bom, aqui nesse exemplo é só... eu tenho os preços em cada uma das datas. Aqui são retornos diários, pelo que a gente está vendo. Eu tenho preços diários. E aí eu vou calcular os retornos. Toda vez que eu vou calcular os retornos, eu vou perder essa informação inicial, porque eu preciso do preço do dia anterior para calcular um retorno. Então eu perco uma informação. Então 41,8 dividido por 42,1. Vamos supor que não tem dividendo aqui, né? 41,8 dividido por 42,1 menos 1. Vai me dar isso aqui. Então a minha expectativa é que esse primeiro número, esse número aqui, ó, esse número, como é que ele é calculado? Ele é 41,8 dividido por preço do dia anterior menos 1.
isso é igual a menos 0,71. Se eu calcular isso para todos os dias e dividir pela quantidade de observações, eu tenho o retorno médio. O desvio padrão, eu calculei o retorno médio, menos 0,11 é o retorno médio. Eu posso calcular então o desvio padrão, certo? Onde aqui eu tenho 6 observações. Bom, por que eu calculei então o desvio em relação à média? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cálculos aqui dos desvios, elevo ao quadrado para que os desvios fiquem positivos e divido, aqui eu não estou dividindo, como eu falei para vocês, por n. N igual a 6 aqui. Eu estou dividindo, na verdade, por n menos 1 observações. É comum fazer essa correção, ao invés de dividir por n, eu dividir por n menos 1, porque a gente sempre considera que esses dados são uma amostra do período. Então, quando a gente fala em dados amostrais, é comum a gente, ao invés de dividir por n, a gente dividir por n menos 1. Então, sempre tem que ficar atento, né, se a métrica que a gente está fazendo de desvio padrão, ela é do desvio padrão amostral ou populacional. Às vezes as pessoas tomam o cuidado de fazer divisão por n menos 1, às vezes não. Isso não vai ter na nossa aula aqui, isso não vai ter uma influência muito grande não. Mas se você for utilizar algum software, né, é bom você ficar atento para saber se você está calculando o desvio padrão amostral ou se você está calculando o desvio padrão populacional. Se for desvio padrão amostral, a divisão é sempre por n-1. Se for desvio padrão populacional, a divisão é sempre por n. Então aqui nós calculamos o desvio padrão amostral dos retornos financeiros. Vamos ver agora um exemplo com a correlação, o cálculo da correlação. Então, nessa coluna, nesse exemplo, nós apresentamos os preços do ativo I. E nessa coluna, os preços do ativo J ao longo do tempo. Olha aqui os índices, preço do ativo I ao longo do tempo, preço do ativo J ao longo do tempo. Índice I, índice J e aqui o tempo. Então, o que eu fiz? Calculei aqui o retorno do ativo I. Como que eu calculo? Com a variação de preço. Então, houve uma queda de preço aqui, o ativo I teve um retorno negativo. Ora, o retorno do ativo J foi na mesma direção, nesse dia. E a gente observa nos dados que eles têm um comportamento parecido. Caiu, caiu. O ativo I, o ativo J. Nesse momento aqui, o ativo J, o preço aumentou, o preço do ativo I também aumentou. Aqui o preço do ativo J também houve uma variação positiva de preço, aqui também houve uma variação positiva. Só nessa data aqui que o ativo I ele não teve variação de preços, ó, 42,15 e 42,15, então o retorno foi zero. E o ativo J para essa data teve uma pequena valorização. Então, o que a gente percebe olhando por alto é que a correlação deve ser positiva entre esses dois ativos. A gente precisa calcular e verificar qual seria a magnitude e o sinal dessa correlação. E como é que a gente faz essa conta? Eu vou subtraindo, como eu falei para vocês, a correlação, né? Vou subtraindo o retorno I do retorno I médio, multiplico essa diferença pelo retorno do ativo J pelo J médio. Aqui não tem esse... Não tem... Não tem... Aqui, pronto. Bom, com isso, né,
a gente faz isso para várias observações. Fazemos esse produto para várias observações e no final a gente divide pelo número de observações menos 1 multiplicado pelos desvios padrões. O N-1 ou N aí depende do software que você estiver usando, se você definir ele como o cálculo amostral ou o cálculo populacional. Quando a gente tem muitas informações, essa diferença não é substancial. Então, olha só, eu calculando o produto dos desvios em relação à média dos retornos do ativo I com os retornos do ativo J, e fazendo o somatório desses desvios e padronizando pelo desvio padrão do ativo I e o desvio padrão do ativo J, padronizando pelos desvios padrões, a gente tem o valor da correlação entre eles, que é positiva em 0,64. Certo? Lembre que a correlação ela varia entre menos 1 e mais 1. Então a gente diz que esses dois ativos são ativos que são correlacionados, e o grau de correlação 0,64 é um grau de correlação, não posso dizer muito alto, mas também não dá para dizer que é um grau de correlação baixo, não. É um grau de correlação alto. Olha só, falamos então do desvio padrão de um ativo, falamos da correlação entre dois ativos. O que nós vamos falar agora é de uma métrica relacionada não apenas a um ativo, mas a uma carteira de ativos. Então, suponha aqui que você tem N ativos, você tem vários ativos em uma carteira de investimento. O que é uma carteira de investimento? É uma carteira onde você vai colocar uma parte do seu dinheiro em um ativo, uma parte do seu dinheiro em outro ativo, uma parte do seu dinheiro em outro ativo. Cada ativo vai ter sua variação de preço e, ao final das contas, você vai ter a variação do retorno do seu investimento de maneira global. Ora, eu posso calcular, imagine que I agora representa um indicador, tá? É o índice de um ativo que vai de 1 a N ativos na sua carteira. Tá? A quantidade de... Vamos trabalhar com uma carteira de ações. Se você tiver uma carteira com 10 ações, você teria I variando de 1 a N aqui. E o que aconteceria? Você, para o primeiro ativo, você vai ter um retorno. Para o segundo ativo, você vai ter um retorno. O I está indicando aqui o ativo. Se for uma série temporal, se você for calcular isso para vários instantes no tempo, a gente representaria assim: I e T. Tá? E você teria aí uma série de tempo com o primeiro ativo, o segundo ativo, o terceiro ativo, até o ativo número 10. Eu teria aqui o tempo, tá? Então eu teria tempo 1, tempo 2, tempo 3, e nós teríamos então 10 séries temporais, 10 séries de dados no tempo de retornos de ativos na minha tabela. E aí o que acontece? Eu poderia calcular, se eu quisesse calcular, por exemplo, o retorno médio, tá? Se eu quisesse colocar aqui, ó, o RI médio, eu calcularia aqui, ó, R1
médio, que seria a média desses números, o R2 médio, que seria a média desses números, o R3 médio, e assim sucessivamente eu poderia calcular os retornos médios. Então, olha, eu posso calcular os retornos em cada instante de tempo para cada um dos ativos. Tá? Então, eu posso fazer isso para cada instante de tempo, RI em T. E eu posso, inclusive, calcular os retornos médios. O retorno de uma carteira, tá? Olha só, depende da quantidade de dinheiro. Da quantidade de dinheiro, WI, é o montante investido no ativo I. Ou seja, no ativo 1, no ativo 2, no ativo 3, eu posso colocar 10% em uma ação, 20% em outra ação, 30% em outra ação. Esse 10%, 20%, 30%, 50%, ele me dá os pesos investidos em cada um dos ativos que nós estamos chamando de W. Então, quem é o retorno da carteira? O retorno da carteira é a multiplicação dos pesos pelos retornos individuais que você tem em cada um dos ativos. Pode ser, e aí você poderia ter aqui um retorno, se você aplicasse os pesos, você teria um R da carteira, estou chamando de RC, para cada uma das datas. Se você fizesse esse exercício e calculasse aqui, ó, o retorno na data T1, o retorno na data T2, o retorno na data T3. Só que para isso eu precisaria saber qual que é o montante que você investiu em cada uma das datas. E aí eu calcularia o retorno e teria os retornos da carteira. Então o retorno da carteira é calculado dessa forma. Ele depende do retorno dos ativos de maneira individual e ele depende dos pesos que você aplica em cada um dos ativos de maneira individual. A gente diz, então, que o retorno da carteira é uma média ponderada do retorno dos ativos. Uma média ponderada em função do volume que você investe, que você pondera em cada um dos ativos. Ora, se o retorno da carteira é calculado de uma maneira bem intuitiva, que é simplesmente a multiplicação dos pesos que você coloca em cada um dos ativos pelos retornos, o desvio padrão já não é, ou a variância, ela já não é tão intuitiva assim. Não é? Você percebe por essa expressão que a variância da carteira, ela tem uma parcela aqui que é bem intuitiva. Essa primeira parcela do cálculo da variância, ó, é uma ponderação ao quadrado das variâncias dos diferentes ativos. Então, a variância tem uma parcela aqui, ó, intuitiva, porque tem uma contribuição da variância de cada um dos ativos de maneira individual. Agora, tem uma outra parcela no cálculo da variância que não é tão intuitiva. E essa outra parcela da variância, no cálculo da variância, depende da covariância entre os ativos que compõem a carteira. Vamos lá, eu quero a variância da carteira. A variância da carteira depende da variância individual de cada um dos ativos e depende também da covariância entre os ativos. Depende da covariância entre os ativos. E o que a gente percebe? Que ativos que têm covariância negativa, ou seja, se eu tiver uma covariância negativa, eles vão diminuir o risco da carteira. Certo? Na verdade, se eles tiverem covariância igual a zero, ou seja, se forem dois ativos independentes, eles também diminuem o risco da carteira.
E se eles forem ativos que têm que não sejam perfeitamente, que não se comportem de maneira perfeitamente conjunta e positivamente, ou seja, toda vez que um sobe, o outro sobe também, se não for uma variação perfeita, uma covariação perfeita entre eles, eu sempre vou ter um efeito redutor. Esse efeito aqui é muito importante para a teoria de investimentos em carteira. Tá? Esse efeito, onde você reduz, preste atenção, você reduz o risco de uma carteira na medida em que você coloca ativos que não se movimentam exatamente da mesma maneira, a gente chama de efeito de diversificação. Ou seja, eu estou diversificando os meus investimentos. Toda vez que eu diversifico os meus investimentos, eu tenho um efeito de redução de risco. Então, a diversificação ela tem um efeito de redução do risco da carteira. Então, para um mesmo nível de retorno de investimentos, você consegue otimizar uma carteira buscando ativos que reduzam o risco para um mesmo nível de retorno da carteira. Isso é um assunto que a gente vai ver mais à frente, mas é muito importante que você perceba aqui a parcela que contribui no cálculo da variância da carteira, a parcela que vem do efeito de diversificação. Então, ativos que são, por exemplo, correlacionados de maneira negativa, eles vão trazer vão trazer o benefício da diversificação na carteira. Se eu tiver só, olhe bem, essa expressão aqui abaixo, ela se aplica se eu tiver só 2 ativos, tá? Se eu tiver só 2 ativos, eu consigo mostrar que essa expressão, essa aqui a expressão vale para N ativos. Mas se eu tiver só 2, eu consigo transformar aquela expressão ali em cima numa expressão mais simples, com 2 ativos, que é essa expressão que está aqui embaixo. Então, para 2 ativos, eu consigo calcular o desvio padrão da carteira dessa forma. E olha aqui o efeito de diversificação. Se eu tiver uma correlação entre os 2 ativos negativa, eu vou reduzir o risco da carteira. Então vamos ver aqui um exemplo para a gente calcular o retorno e o desvio padrão de uma carteira, ou a variância de uma carteira. Então considere que você tem 2 ativos. Um ativo tem um retorno esperado de 3,9%, o outro ativo tem um retorno esperado de 6,69%. E que você aplica 30% num ativo e 70% no segundo ativo. Então, 30% do dinheiro está aplicado no primeiro ativo e 70% está aplicado no segundo ativo. E os retornos esperados do primeiro ativo, 3,9%, do segundo ativo, 6,69%. O retorno da carteira, como a gente já viu, ele é calculado multiplicando os pesos aplicados pelos retornos esperados. 30% multiplicado pelo retorno do primeiro ativo, 70% pelo retorno do segundo ativo. E aí a gente calcula o retorno esperado da carteira, 4,7 é o retorno da carteira. Então, como eu disse a vocês, o retorno esperado bastante intuitivo. A questão agora e o risco dessa carteira? Essa carteira tem um retorno composta por esses 2 ativos com essa ponderação, tem um retorno esperado de 4,7. E o que dizer do risco da carteira? Bom, preciso de mais dados aqui para calcular o risco. Eles estão apresentados aqui em cima, que o desvio padrão do primeiro ativo é de 6,69. Eu até marquei errado aqui, né? Na verdade, o nosso retorno não era esse aqui, o retorno é esse aqui, ó, o retorno do segundo ativo. E aqui, na verdade, o 6,69 é o risco do... Olha aqui, ó, o 5,1 ele está aqui. 5,1. E voltando para o retorno, né? E o 3,9.
Bom, agora eu quero calcular o desvio padrão da carteira, sendo que o desvio padrão do primeiro ativo é 6,69 e o desvio padrão do segundo ativo está aqui, ó, 10,63 ou 0,1063. Então eu tenho o desvio padrão desse ativo e o desvio padrão desse ativo. As quantidades empregadas em cada um dos ativos, 30% e 70%. E aí eu peço para vocês calcularem qual seria o desvio padrão da carteira se a correlação entre os dois ativos fosse menos 0,2 e qual seria o risco dessa carteira se esses dois ativos eles fossem independentes. Ou seja, se a correlação fosse igual a zero. Ativos independentes são ativos que têm correlação igual a zero. Vamos calcular agora o risco da carteira. Primeiro a gente está calculando aqui, considerando que os dois ativos são independentes. Então eu vou aplicar os pesos, né? W ao quadrado, desvio padrão ao quadrado, ou variância, né? Então o que eu tenho? Ó? W1 vezes sigma 1, tá? Ao quadrado. Então vai ser o resultado do que está aqui nesse primeiro parênteses. Vou usar W2 vezes sigma 2 e elevar ao quadrado. E aqui eu tenho as contribuições para o risco da carteira das variâncias dos ativos individuais. É isso mais isso. E qual que é a contribuição conjunta? Ou seja, qual é a contribuição que vem da correlação entre eles? A gente aplica aquela expressão que a gente viu anteriormente para uma carteira com apenas dois ativos. É 2 vezes W1, que multiplica o desvio padrão do primeiro ativo, ou seja, a contribuição do primeiro ativo, W2 sigma 2 e, ora, vou multiplicar essa segunda parcela aqui por zero. Por quê? Porque os ativos são correlacionados de maneira... Eles são independentes. A correlação entre eles é zero. Então, se a correlação entre eles é zero, o que vai acontecer? Toda essa contribuição aqui para o risco é zero. Se a correlação fosse perfeita, fosse igual a 1, e positiva igual a 1, né? Fossem positivamente, perfeitamente correlacionados, eu teria uma contribuição ao risco da carteira aqui. Ó. Como é zero, eu estou eliminando todo esse pedaço aqui. Então, o risco da carteira vai ser influenciado apenas pelo risco individual dos dois ativos. Bom, e na segunda parte do problema, em que eu peço, assuma que eles têm uma correlação levemente aí negativa, menos 0,2. Certo? Eu vou repetir a conta, só que esse termo aqui agora não some mais. Ó. Ele não some mais. Por quê? Porque eu não tenho mais zero aqui, eu tenho 0,2 negativo. E aí o que vai acontecer com o risco da carteira? Ó? O risco da carteira é de 7,31%. Vamos voltar aqui para a gente ver como é que era antes. Eu tinha um risco de 7,71 se ρ entre o ativo 1 e o ativo 2 for igual a zero. 7,71 de risco. Se ρ do ativo 1 com o ativo 2, desculpa, escrevi o sigma aqui, mas na verdade eu quero colocar aqui que é o nosso ρ. ρ de 1,2, se ele for igual a menos 0,2, eu tenho 7,31 de risco. Então o risco diminuiu de 7,71 de 7,71 para 7,31 se os ativos tiverem correlação negativa. Então, olha só, o efeito de diversificação provocado pela correlação fez com que o risco diminuísse. Finalmente, a gente tem aqui a relação risco-retorno para diferentes carteiras.
tá? Para diferentes, a gente não consegue ver aqui no gráfico, mas isso, ele está aqui apresentado aqui ao lado, para diferentes composições. Se você aplica tudo no ativo 1 e nada no ativo 2, tá? O desvio padrão da carteira é o desvio padrão do primeiro ativo, 6,69. E o retorno esperado é o retorno esperado do primeiro ativo, 3,9%. Na medida, e se você colocar, eu fiz ao contrário, eu não coloquei nada no ativo 1 e coloquei 100% no ativo 2, olha aqui o desvio padrão e aqui o retorno esperado. Então eu tenho várias carteiras, e se eu fizesse um gráfico aqui do desvio padrão, desvio padrão da carteira e o retorno esperado da carteira, se eu montasse um gráfico nesse gráfico eu tenho diferentes composições de carteira. Para essas diferentes composições de carteira, eu vou ter diferentes pares de risco e retorno. Risco de um lado, retorno do outro. Se eu plotar esses diferentes pontos, você vai encontrar aqui essa figura para ativos que têm correlação de menos 0,2. Tá? Se a correlação fosse igual a zero, a gente teria um outro tipo de curva. Se a correlação fosse 1, eu teria um outro tipo de curva, e a gente vai discutir isso numa aula mais à frente. Bom, nosso objetivo então era apresentar para vocês algumas métricas relacionadas a risco e retorno. Então, a gente fez as contas de retorno, calculamos o retorno médio, apresentamos a noção de desvio padrão dos retornos e calculamos o desvio padrão de um ativo individual. Depois nós fizemos o cálculo de retornos de uma carteira de investimento, de risco de uma carteira de investimento, e aproveitamos e falamos um pouco do efeito de diversificação que eu tinha para vocês nessa aula. É isso, e eu espero encontrar vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço para todos.